para explicar um pouquinho da técnica que eu trabalho, que eu tô ajudando várias mulheres nesses anos que eu tô atendendo a microfisioterapia e que para mim tá sendo muito satisfatório. É um prazer gigantesco explicar para vocês um pouquinho dessa ferramenta que mudou a minha vida, não só profissional como pessoal. Que eu já expliquei para vocês que lá na apresentação eu conheci a micro quando eu tava com uma dor que nada melhorava, já tinha feito de tudo, e eu descobri que era um conflito de anos atrás que estava escondidinho no meu subconsciente. Eu não sabia que aquilo não estava resolvido e minha dor lombar não melhorava nunca. A dor lombar está muito relacionado, gente, com sentimento de desvalorização. E foi justamente o que eu passei na época, um sentimento de desvalorização, meio que de culpa. Então, enquanto meu corpo não resolvesse aquele conflito, minha dor lombar não ia melhorar. Eu ia tomar remédio, eu ia fazer acupuntura, eu ia tratar o sintoma e não ia tratar a causa. É aí que mora o perigo, é aí que a gente se intoxica. A gente fica tomando medicação e não melhora porque a gente só trata o sintoma, a gente tampa o sol com a peneira e a causa tá lá. A medicação para de fazer efeito e o que acontece? Vem tudo de novo. Então vamos falar o que é a microfisioterapia. Vem de microfisioterapia, é uma terapia manual francesa, ela vem da França. Então o nome oficial é microquinesioterapia. Micro de pequeno, kinésio de movimento e terapia de tratamento. Então, a microfisioterapia foi inventada em 1983, justamente a minha idade, há 37 anos na França, e é uma técnica manual, foi inventada por dois franceses, Grosjean e Benini. Eles são fisioterapeutas e osteopatas, e no último ano da osteopatia eles começaram a estudar o funcionamento do corpo, a embriologia. Qual que é a base científica da microfisioterapia? Da onde que surgiu? O estudo da embriologia, que é o estudo de um embrião, desde quando a gente é um feto, a gente tem uns fios terminais, vamos supor, às vezes eu trabalho aqui na cervical e eu vou soltar alguma coisa lá no seu pé, que é o mesmo tecido embrionário. Então é pela embriologia, ontogenia, que é o estudo do desenvolvimento do organismo, e a filogenética, que é o desenvolvimento do ser vivo, e anatomia. Então eles começaram a estudar e foram formando uns mapas, que são esses mapas que a gente vai seguindo e vendo os desbloqueios do corpo. Já é reconhecido na França como a segunda técnica não medicamentosa que os médicos indicam, e o governo já reconhece a sua eficácia. Olha que maravilha! O governo já paga a microfisioterapia na França para evitar que os trabalhadores se afastem por depressão, por ansiedade, por estresse. E no Brasil ainda está engatinhando, e no Brasil nós temos mais de 3 mil formados já pelo Instituto Salgado, foi que eu me formei, que é o único do Brasil que tem esse credenciamento, tá bom? Os veterinários também podem fazer, os animais também fazem, eles fazem o primeiro e o segundo módulo com a gente, depois tem umas apostilas específicas para os animais. Antigamente, os médicos também podiam fazer, em 2005, eu acho que até mais ou menos a 2007, hoje em dia não, só os fisioterapeutas, pelo menos uma vez na vida o fisioterapeuta teve um benefício que é só os fisios que podem fazer, tá? Então é uma técnica de micropalpações, que a gente vai vendo a causa do seu desconforto e mostrando para o corpo que ali tem um agente agressor para poder corrigir aquele desequilíbrio. Não substitui, a microfisioterapia não substitui medicação, cirurgia, e a fisioterapia convencional. Ela é apenas uma terapia complementar, é uma terapia integrativa. Ela vai complementar outros tratamentos. Vamos supor, às vezes você quebra o osso, você fala, não, eu vou fazer microfisioterapia. Não, quando você quebra o osso, alguma coisa traumática, você precisa procurar um hospital, você precisa imobilizar, e às vezes você até precisa fazer uma cirurgia. A micro, a gente vai trabalhar mais o lado emocional, a gente vai trabalhar
tudo que você já vivenciou, seus medos, suas frustrações, suas inseguranças, desde quando você está dentro da barriga da sua mãe. A gente consegue investigar os traumas de vida fetal, às vezes o simples fato de seu pai ter perdido o emprego enquanto você estava dentro da barriga da sua mãe, você ter perdido um ente querido, seus pais, um conflito entre seus pais. Na infância, um exemplo é quando nasce um outro irmão e você perde aquele território, isso pode ficar registros em você. A nossa infância tem uma marca muito grande na nossa personalidade. De 0 a 7 anos, 90% da nossa personalidade é influenciada pelo inconsciente dos nossos pais. Dos 7 aos 12 anos é 75% da influência dos nossos pais. E dos 12 aos 17 são 50%. Então a nossa infância tem registro de tudo. O que a gente é hoje é o que a gente vivenciou na nossa infância. Isso é muito importante. Então a micro, a gente investiga seus desequilíbrios. Às vezes o simples fato de você ser trocado de escola com 7 anos de idade pode trazer um adulto inseguro, com medos. Então tudo isso faz com que a gente mostre para o corpo que ali tem um agente agressor, que a gente precisa corrigir. E aí, fazendo as micropalpações, o corpo vai entender que ali tem uma perda de vitalidade, que ele precisa ser restaurado, revigorado, tá bom? E a próxima aula eu vou explicar um pouquinho dos casos clínicos, os pacientes que eu já atendi e como é que a micro atinge no corpo, quais são os benefícios, quais são as dúvidas, quais são os questionamentos. Não perca!